Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridos amigos, é com muita alegria que mais uma vez chegamos até vocês com o programa Herculano e o Homem no Mundo através da Web Rádio Estação da Luz, que esse querido amigo Tavares nos proporciona esta bendita oportunidade. E hoje, com muita alegria, recebendo a querida professora Heloísa Pires, querido amigo Wagner. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos. Feliz de estar com vocês, feliz de estarmos na Rádio Web Luz, feliz de Deus existir e velar por nós, e o Espiritismo nos explicar a arte de bem viver, principalmente nas horas difíceis. Obrigado. Boa noite, Alberto, boa noite, professora, boa noite ao Tavares, que está nos bastidores sempre nos apoiando. Uma alegria imensa estar com todos que nos acompanham também, uma alegria sempre. É uma alegria mesmo. Já estamos com a companheira do México, a irmã Rosa Dias Aguirre. Seja bem-vinda, mais uma vez conosco, mandando um abraço fraterno para todos nós, a gente também. Saúda também com muita alegria e gratidão por estar junto conosco, né? Sempre bom estarmos sintonizados, né, por todos os cantos do mundo, né, através dessas tecnologias que tão bem o homem desenvolveu pela inteligência, né? Que maravilhoso é isso, né? Fantástico. Então, queridos amigos, nós vamos dar início, então, eu vou fazer uma prece, depois eu vou convidar o amigo Wagner para fazer o evangelho, para darmos início ao programa e aproveitar ao máximo a querida professora Heloísa com a gente, para que mais uma vez ela discorra sobre o livro Visão Espírita da Bíblia, que o professor José Herculano Pires também botou a gente. Meu pai que é o sábio. Eu sou só aluninha criança, estou aprendendo muito com esse espírito querido. Às vezes eu fico boba, eu falo, eu não acredito que ele pensava assim, é um sábio. A gente não tem dúvida disso, né? Espírito preparado já, não tem dúvida disso, né? Feliz somos nós que estamos podendo absorver um pouco de toda essa grandiosidade aí que ele deixou para nós, né? De libertação e de esclarecimento. Então eu vou convidar a todos para que juntos entramos na sintonia de Deus, de Jesus, desta espiritualidade amiga, a envolver, mestre amigo, esse nosso grupo querido, a Web Rádio Estação da Luz, toda a programação e todos os colaboradores voluntários da Web Rádio Estação da Luz, possamos nós sentir o teu amor, a tua luz e a tua paz, para que esta noite possa ser um banquete de luz, aonde chegar, estas ondas, estas imagens da Web Rádio Estação da Luz possam envolver os irmãos que conosco se sintonizaram. Estamos já com uma querida irmã do México, que ela receba toda a nossa gratidão por estar sintonizados conosco. Rogamos também, mestre amigo, em favor de todos aqueles que deixaram os seus nomes nas listas de vibrações da Web Rádio Estação da Luz. Mestre amigo, conhece cada um e sabe das necessidades. Em especial também pedimos em favor
da nossa querida amiga Tati, que retornou à pátria espiritual, ao Herculaninho, enfim, a querida professora Luísa, ao Wagner, a todos os familiares da Tati, do Herculaninho, por estes momentos em que estão passando. Jesus conhece e sabe das necessidades de cada um. E certamente o melhor está acontecendo para todos nós. Que o teu amor, a tua luz e a tua paz possa permanecer entre nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muitíssimo bem. Eu abri o Evangelho aqui no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nas instruções dos Espíritos, limites da encarnação, item 24, São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, esses não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar por toda parte, onde quer que sejam chamados, pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que ele o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Que texto sublime, né? Gostoso. A gente lê sentindo um pouquinho de ânimo, um pouquinho de esperança, né? Por menor que possamos nos considerar, a gente vê que nós temos um futuro garantido para a gente. Parecendo aqui, do jeito que ele fala aqui, parecendo que basta um pouquinho de esforço para a gente conquistar essa condição, né? Que maravilha, só mesmo a doutrina espírita para nos dar tanta esperança e tanta convicção do uso dos nossos próprios esforços embasados na razão da nossa fé. Está mutado o seu microfone, Alberto. Obrigado. É verdade, né? São Luís trazendo uma mensagem importantíssima para nós, porque esse aqui é o esclarecimento que a gente, pelo menos eu buscava, né? E hoje, esclarecido, a gente já tem consciência, né? Que até mesmo a passagem desses entes queridos nossos, a gente sabe que é provisório ali a separação, mas que nós estaremos juntos, né? Isso para mim é muito confortador, é algo que nos dá ânimo, né? E esperança de continuar na jornada, né? Isso é muito importante. Bom, queridos amigos, estamos ao vivo pela Web Rádio Estação da Luz, Facebook, YouTube. Faça sua pergunta para nós, ative o sininho, olha lá. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, Estação da Luz. Ligue agora, faça suas perguntas, 84-981-853100, 84988175598. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Que alegria, gratidão, querido amigo Tavares, nos proporcionar essa bendita oportunidade de estarmos juntos. E para dar continuidade aqui a ouvir a querida professora Heloísa com o tema Visão Espírita da Bíblia, do professor José Herculano Pires. Fique à vontade, querida professora.
Também está mutado o telefone, o microfone. Eu vou primeiro agradecer ao querido amigo Alberto que lembrou da Tati. Realmente foi um velório espírita. Todos calmos, claro que chorosos, os pais não puderam ir porque a mãezinha está com o quadril operado. Herculano, pois há pouco tempo, aquele passatempo, como chama, no coração. Marca-passo. 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 Mas os irmãos estavam lá e todo mundo consciente de que a morte não existe, que continuamos a nos encontrar no sonho. É isso que aprendemos com o Espiritismo e que tranquiliza nossos corações. A Tati é especial, quem a conhece sabe, na idade dela, era uma menina brilhante, preocupada com todo mundo, até com a minha irmã Helena, que ficou viúva, ela tomava conta. Então, não existe outra Tati, sabemos disso, vai ser difícil substituí-la, mas a vontade de Deus, o destino de cada um, as lições de cada um estão determinadas pelo Criador. E ou nós a aceitamos ou somos muito tolos. E sequer temos alguma religião, alguma visão espiritual, seremos agarrados ao corpo de carne que virá da pó. Temos que habituar e exemplificar às crianças que a morte, de vez em quando, chamada morte, aparece, porque talvez o indivíduo tenha merecido tanto pelo trabalho, pela dedicação, que está no plano espiritual cercado de amigos. E vamos continuar. O meu amigo foi falar sobre a Bíblia e ele falou com tanto ímpeto, disse que voltou ao passado, com a Bíblia na mão, sacudia a Bíblia. Não é isso, é apenas como Herculano faz com tranquilidade, ver que a Bíblia equivale a uma cartilha. Éramos crianças, as explicações lindas, eu adoro as explicações da Bíblia, temos que penetrar através da alegoria, que é como uma pintura, por trás da qual encontramos uma verdade muito mais bela do que a pintura, entendendo que a Bíblia não condena o espiritismo, e nem poderia, porque através dos séculos aparece primeiro no horizonte primitivo manifestação mediúnica de materialização, Leon Denis, depois da morte. Depois, em todos os tempos, profetas. O profeta é médium. Ele fala ligado ao plano espiritual e médiums são aqueles que permitem que os desencarnados se comuniquem. Isso foi feito através de todos os tempos. Foram endeusados, criaram vários templos de pedras para homenageá-lo, até que, na medida em que nos desenvolvemos, aprendemos que o profeta é apenas um médium e que existe, como também já sabíamos e dizíamos, espíritos bons e espíritos maus. E há que escolhermos e analisarmos sempre os médiuns, não endeusá-los, como fazíamos com os profetas, que podemos criar até vaidade, problemas vários. Esses dias passou para o mundo espiritual o querido médium Divaldo Franco, maravilhoso, registrou centenas de crianças que não tinham pais e ficavam meio humilhadas por não ter pais. Ele registrava como filhos seus, deu exemplo de compreender o espiritismo e de médium humilde. E hoje vamos falar na importância da Bíblia, que é negada até por alguns espíritas. Mas no entusiasmo não vamos nos igualar a esse querido amigo meu que voltou ideias dos passados e proclamou a necessidade de repetir a Bíblia letra por letra. Calma, são alegorias na tentativa de entendermos qual o nosso processo do crescimento. O que se tornou mais fácil no século XIX, quando Kardec, com tranquilidade, analisa a Bíblia e diz: ela não está errada.
é preciso interpretá-la, porque ela traz mitos, símbolos, alegorias e questionamentos. E à luz desta compreensão, a Bíblia é linda, permitindo compreendermos como pensávamos, e muitos pensam até hoje. E vamos caminhar para a luz. O Espiritismo, como dizem Leon Denis, Kardec, Herculano Pires, é a síntese do processo do conhecimento. É o produto do processo do conhecimento. É o resultado do nosso desenvolvimento cultural e espiritual na Terra, ainda muito pequeno. Humildade. Trilhões de planetas. E estamos tentando entender a pequena marcha, esse tempo curto perante esse universo brilhante que tivemos no nosso planeta Terra. E ainda na nossa visão de habitantes da Terra. Então, nem sempre conseguimos compreender a verdade. E quando Kardec quis se debruçar na compreensão de Deus, a resposta serve para todos nós. Ainda não dá. Não vos percais no labirinto do qual não podereis sair. Falta a vocês um sentido, ou seja, um desenvolvimento maior. Humildade, alegria, compreensão. Vamos chegar lá através de muitas encarnações. Não seguimos ainda Jesus. Séculos se passaram, amamos Jesus, mas na prática ainda falhamos. Como queremos compreender todos os ensinamentos da Terra? Agora o que interessa é fazer o bem, não importa quem. É perdoar, como até convido o doutor Calil, que diz não é religião, perdoar 70 vezes 7. E é viver com alegria, numa gratidão profunda a Deus, por ter nos criado e permitir os irmãos mais velhos nos explicarem, dentro das possibilidades deles e das nossas, que são muitas vezes menores, a finalidade da vida. Para que viver? E o que existiu no passado nas nossas interpretações através de alegoria. Síntese do processo do conhecimento. Síntese que obedece à orientação do Cristo. Vem confirmar, vem explicar. Explica a alegoria da criação do mundo. Precisamos penetrar o sentido dos símbolos, mitos e alegorias. Kardec aparece no século XIX que, com o maior desenvolvimento da ciência, possibilita maior compreensão da Bíblia. A ciência se desenvolveu, basta lembrar. Acreditávamos em coisas absurdas, por exemplo, que era o Sol que girava em torno da Terra. Incrível! E acreditávamos em outros absurdos e começamos a entender a verdade melhor através do tempo. Por isso a espiritualidade disse a Kardec, não pense que você vai saber tudo. Falta a vocês um sentido, um desenvolvimento que virá, está vindo com a ciência atual, que a cada dia confirma o mestre de Lyon, ou seja, a equipe do Espírito da Verdade, que trabalhava com Kardec, para que ele trouxesse mais uma cartilha da verdade, que vamos compreendendo com alguma dificuldade, porque trazemos na nossa mente extrafísicas ideias indefinidas de mitos, alegorias, adoração de deuses pagãos com letra minúscula. É preciso iluminar o que nós achamos do nosso conhecimento para atingirmos a nossa compreensão maior. O poema bíblico da criação caminha de mãos dadas com a gênese de todas as religiões antigas, explica Kardec. De todas as antigas gêneses,
a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, apesar de seus erros, hoje demonstrado é a de Moisés. Olha que coisa linda! Com Moisés inicia a primeira revelação, o que faz como que entre os judeus, nossos irmãos, apresente-se a possibilidade de compreendermos melhor o início. E tem um trecho que diz: dos eumintos ou vermes intestinais, vamos num crescendo, num desenvolvimento, até chegarmos aos reinos da abelha, exemplo de sociedade ideal, onde todos os elementos são úteis, e continuamos caminhando até os grandes macacos, apresentados também por Remy Chauvin no livro As Sociedades Animais, e continuamos ainda caminhando na nossa passagem na Terra através do nosso desenvolvimento, que aumenta com o desenvolvimento da ciência, se pesquisarmos, se estudarmos e se nos metermos a falar por nós mesmos, falaremos muitas vezes bobagem. É um ciclo natural de compreensão do processo do conhecimento e dos homens, quase macacos, vamos num crescendo, chegando aos homens dessa hora de transição, onde alguns se comportam com muita agressividade, com muita ignorância, indivíduos togados por fora e cheios de necessidade por dentro. Vamos continuar a nossa evolução e, quando não conseguirmos acompanhá-la, reencarnaremos não por castigo, mas por necessidade de companhia, de afinidade, em mundos primitivos. Eu vi ainda hoje no History o desenvolvimento de indivíduos considerados ainda como civilizações iniciais na criação de máquinas que ainda servem como inspiração para o nosso desenvolvimento. Lindo, lindo esse trabalho da History 2. Alguns dos erros, diz Kardec, são mais aparentes do que reais. Surgem de faltas de interpretações das traduções que não podemos tomar ao pé da letra. Nós temos que entrar também atrás das alegorias, expressões e formas alegóricas. É no Livro dos Espíritos que encontramos também essa explicação. Intuição das realidades nas alegorias. Kardec acentua que a concordância não é rigorosa e não pode ser tomada como tal, mas prova que na alegoria há intuição da realidade. Aquela historinha linda de Adão e Eva, amo. Naquela história também aparece, na história, a árvore da razão, Adão que estava lá sossegado, queria uma companheira, Deus tira apenas uma costela, nem cérebro, Eva é apenas uma costela de Adão, e por muito tempo a mulher foi considerada só uma costela de Adão, e a história continua. Linda a história de Adão e Eva. A Eva, que não podia ser muito boa, a mulher não podia ser muito boa naquela época inicial, era olhada com meio de um pouco de desconfiança, oferece aquele veneno a Adão, a maçã da árvore da razão, e ele come, nós perdemos o paraíso. Lindo, crianças pequenas tentando entender a realidade através de alegorias. Kardec convida a estudarmos a Bíblia, como estudamos a história da origem dos povos, colocando nossas ideias em andamento também. Eu vou ligar, eu esqueci de ligar.
Ah, eu imagino que a bateria, né? Bateria, né, querida professora? Vai que Pronto. ótimo. Resolvi. Hoje, teólogos católicos e protestantes concordam com as explicações espíritas. É claro, não há como duvidar. É lógica, aliás, o espiritismo se caracteriza pela lógica, pela razão. Um trabalho lindo do mestre de Lyon, Allan Kardec, druida reencarnado, que já como sacerdote druida conhecia o espiritismo. Ele diz numa revista das revistas espíritas que o druidismo era o espiritismo apresentado de acordo com as possibilidades da época. E Kardec ainda tem ao seu lado uma mulher maravilhosa, Amélie Gabrielle Boudet, com a mesma capacidade, a mesma inteligência, livros apoiados na França, tinha um educandário para jovens necessitados, Kardec e outro. Se encontrar era um amor que vinha do passado, casaram e foram muito felizes, apesar de caluniados, perseguidos, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Mas ele não recuou, nem Amélie Boudet. Continuaram de mãos dadas para que chegasse até nós essa doutrina maravilhosa que vem dos séculos e que, graças ao desenvolvimento das ciências, é tão bem explicada. No velório da minha sobrinha, toda semana falava com Tatiana, precisava de livros, falava com Tatiana, falando em livros. Obrigada, querido Wagner. Lindo, lindo Espiritismo e Igreja em PDF. Depois eu vou fazer um estudo novamente para apresentar também. Herculano descobre tudo, não? A entidade espiritual ficava assim, em cima do pai. Hoje, teólogos católicos e protestantes concordam com as explicações espíritas. É ciência. A cada dia nós descobrimos que a ciência apoia o espiritismo. Essa história da prece acender o cérebro eu acho divina. Agora, eles dizem também que tem que juntar as mãos. Aí eu não consigo, porque eu acho que essa fase já passou. Mas eu não tenho uma câmara Killian para me provar que juntar as mãos aumenta a luz. Vou ver quem tenha para eu só fazer a experiência. Não sou neurocientista, mas é o prazer de saber. E é verdade, a prece, diz também o Denis Birman, neurocientista, foi também fazer a pesquisa, ilumina o cérebro, principalmente nas regiões responsáveis por respostas adequadas, irriga os neurônios e nos torna capaz de envelhecermos com mais lucidez. Não tanta, talvez, como quando tínhamos 20 anos, mas mais pela experiência vivida. Então, equilibra. Teólogos apoiam a explicação espírita. Há uma revolução teológica em marcha, que confirma as explicações da Bíblia através da doutrina espírita. Não parece um sonho? Previsão de Jesus, um só rebanho, um só pastor. Ciência atual, a ciência admirável, ciência espírita e todas as religiões. O desenvolvimento da espiritualidade na compreensão de que realmente a verdade foi apresentada de acordo com nossas necessidades e logo brilhará intensamente, de mãos dadas também com a parapsicologia, que é considerada ciência e que fala exatamente a verdade da mesma forma que Kardec. Heine disse: ele está certo, Kardec está correto, mas dele é a antiguidade, nós somos a modernidade. Tudo bem, isso é tolice. E Luísa Heine, a mulher de Heine, fazia comunicação, conversava com os espíritos desencarnados, provando cientificamente
que a telepatia existe entre encarnados e desencarnados, queiramos ou não. E se pensamos mal por lei de afinidade, atraímos indivíduos também desencarnados que pensam mal. E se pensamos bem, melhoramos o nosso teor mental e auxiliamos os que estão em dificuldade. Por isso, não podemos deixar de fazer o evangelho no lar, evangelização das crianças na casa espírita e nos evangelizarmos na casa espírita. Uma minha amiga dizia, agora já está no plano espiritual, eu sou um exemplo de evangelho vivo. Eu falava, puxa, que humildade, como você é humilde. Eu faço tudo que o evangelho manda. Eu falei, nossa senhora, eu não consigo amar os que me ofendem, vai demorar. Eu não consigo amar os políticos corruptos como eu amo os indivíduos bons, os políticos bons. Então, nós estamos lutando para nos transformarmos para melhor, mas há um lindo, maravilhoso caminho à nossa frente através das várias encarnações. Ai de nós, estaríamos em caldeirões ferventes, como descrevemos e inventamos depois que Jesus passou para as dimensões melhores e continua, mas nos auxiliando, inventamos o céu e o inferno, os dois realmente cansativos. Nossa, adoro harpa, mas pela eternidade tocar harpa e abandonar os amigos necessitados, agora podemos ir iluminando com a razão, desenvolvendo nossa razão, mas ainda o que mais sabemos, que pouco sabemos perante o universo com trilhões de planetas. Então, por favor, humildade. Só os fanáticos, os que se amarram ao texto, acreditam que a Bíblia tem palavras condenatórias ao espiritismo. Eu creio que alguns até, tanto fanatismo até, que mudavam o pensamento, mudavam as palavras, não entendiam direito, pensavam que estávamos condenando outras religiões. De forma alguma, estávamos todos lá acertando e errando. É isto que a possibilidade e a veracidade das reencarnações. Basta ler um livro de um indivíduo que não é espírita, é cientista, Muitas Vidas, Muito Mestre, Dr. Brian, que fala, sou reencarnacionista, mas não tenho religião. Tudo bem, caminha só através da ciência, o senhor já ganhou muitos pontos. Lá explica como ele se tornou reencarnacionista, por experiências científicas. Como Deus tirou o homem da Terra, explicação muito interessante. Muitos pensam que a alegoria da criação do homem por Deus é uma realidade. Também se pensam e se os auxilia, e se com isso conseguem se disciplinar contra vícios do passado, que Deus continue a ampará-los, porque o que Deus quer é que consigamos desenvolver as luzes que alegoricamente Ele colocou em nosso interior. Temos pontinhos, um daqui a muito espaço, outro, mas há muito o que fazemos para conseguirmos, alegoricamente no corpo físico, mas é nossa mente, esta física, que vai se desenvolver para conseguirmos entender melhor e desenvolvermos o que é mais importante, a capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos. Se não nos amamos tantas vezes, como queremos amar ao próximo? Vamos fazer o bem, vamos caminhar com gratidão a Deus para conseguirmos nos amar e para desenvolvermos esta estrela fabulosa, Jesus de Nazaré, com um coração que perdoou a mulher adúltera, que curou a mulher hemorrágica, que pediu que Deus nos perdoasse, ferido na cruz. Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. É desse Espírito Luz que queremos chegar pertinho, mas tenho a impressão que ele vai sempre crescendo mais.
não vou me perder num labirinto do qual não poderei sair. Humildade, humildade. Por favor, dona Heloísa, não se meta a sábia aqui na Terra, não podemos explicar tudo. Como Deus tirou o homem da Terra, eu adoro as historinhas. Muitos pensam que a alegoria da criação do homem por Deus é uma realidade. Almeida, João Ferreira de Almeida, aquele tradutor que meu pai ama, em sua tradução diz, capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. O que Almeida diz? Vamos lá, ele é muito grande também. A tradução de Almeida, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É lindo, gente. Na nossa incapacidade de compreendermos a verdade, tivemos intuição. E chegamos a uma alegoria linda, linda, linda. Mas agora temos que caminhar, né? Não vamos ficar sempre lá atrás. A mesma tradução, na edição revista e atualizada da Sociedade Bíblica, diz narinas e não narizes, e faz pequenas alterações, diz Herculano. Na tradução de Figueiredo, o pó da terra é substituído pelo barro da terra. Pequenas mudanças que não nos interessam tanto. O fato essencial é o mesmo em todas as versões bíblicas. Deus formou o homem da terra e assoprou-lhe a vida nas narinas. Interessante. Não passava ainda por nosso pensamento a possibilidade de sermos anjos, como dizíamos na época, e reencarnarmos. Mas o pó da terra tem muita graça, porque depois, quando morremos, somos pó da terra. E Paulo de Tarso dizia, semeia-se o corpo animal, o corpo material, e surge o elemento espiritual. A mente é esta física revestida de perispírito. A verdade estava aí, mas ainda não conseguimos entendê-la, porque falta-nos ainda um sentido, um desenvolvimento na mente extrafísica que é a que reencarna, o corpo vira pó, um desenvolvimento para que consigamos entender melhor. E esse desenvolvimento se faz nos indivíduos que fazem o bem, um discernimento maior, uma compreensão maior da doutrina espírita. Isto é lindo. Somos luz e somos deuses na mente extrafísica. E mesmo quando o nosso corpo sofre um derrame incapacitante, um transtorno no cérebro, às vezes por nascimento, pedido ou necessidade nossa, o espírito, diz Kardec, e a parapsicologia concorda, durante o sono, no fenômeno mediúnico, está revelando uma inteligência plena. É o veículo de transmissão que está com defeito, como um piano desafinado, ou melhor, quebrado, que não permite ao indivíduo tocar com harmonia a música que ele deseja. Assim também dependemos, encarnados, do nosso corpo físico, mas alguns, graças à força interior, graças ao pensamento positivo e hoje, graças a remédios, conseguem superar as dificuldades físicas e se curarem. Tem o caso do Dr. Pedro, professor universitário no livro de Oliver Sacks, que sofre um derrame incapacitante, depois de 2 ou 3 anos, fica curado. Foi enviado fora de uma instituição que cuidava de indivíduos doentes, porque disseram, ele não tem cura. O filho que estudava medicina largou o estudo, continua depois, e foi cuidar do pai.
com um especialista para ele reaprender a falar, a andar. E o senhor Pedro, doutor Pedro, ficou curado, voltou a dar aulas, era viúvo, casou de novo, risco maior, não é fácil o casamento nem para jovens, mas venceu e depois desencarnou 10 anos depois, casado, feliz, dando aulas, o cérebro como se recuperou. Mas os filhos levaram o cérebro fatiado para exame. E os médicos disseram, o cérebro incapacitado, não sabemos como ele voltou ao normal. Graças ao amor, graças ao auxílio espiritual, graças à força interior que nós temos que desenvolver nas horas difíceis. Não somos bebezinhos que têm uma dificuldade e começam a chorar. Ah, pelo amor de Deus. Ou quando morre um ente querido, se põe a chorar. Meu pai, antes de desencarnar, escreveu um poema. Por favor, não quero choro nem vela. Eu não morri, eu estou vivo. O que é isso? Ou somos espíritas ou não somos. E se somos católicos, viram anjo. Ou vamos achar que os nossos queridos viraram anjo. O que não pode é voltarmos ao passado. Tem gente que grita, se atira ao chão. O que é isso? Vamos nos apoiar nas horas difíceis, porque fica difícil encontrar os que amamos, mas é muito egoísmo impedi-los da felicidade ou, se necessário, de reencarnações proveitosas. O nosso mundo pequeno tem que se dilatar na medida em que vamos aprendendo crianças pequenas perante esse universo magnífico no qual estamos mergulhadas, aprendendo a arte de bem viver. Graças ao Mestre de Nazaré, graças a Kardec, graças a professores maravilhosos. A alegoria é linda, mas não pode ser tomada ao pé da letra. É claro que não. É uma explicação enfeitada para nós, crianças muito pequenas. No Livro dos Espíritos, Kardec admite que talvez Adão tenha existido como um sobrevivente de um cataclismo na região citada da Bíblia. Porém, que é melhor considerar como alegoria. A espécie humana não começou por um só homem. Surge da evolução dos seres. Tem até aquele pensamento lindo dos helmintos ou vermes intestinais. Vamos crescendo, nos desenvolvendo, chegando às abelhas que têm uma sociedade ideal onde todos se respeitam, abrindo parênteses, menos ao zangão, nada é perfeito, fecha parênteses. Continuamos chegando aos grandes macacos apresentados no livro As Sociedades Animais de Remy Chauvin, grande pesquisador, e continuamos a nossa caminhada até chegarmos aos chamados humanos, aos homens primitivos e continuaremos. É lindo. Só Deus, só a inteligência suprema poderia imaginar um crescimento desse, com tanta experiência, tantas possibilidades de desenvolvermos o nosso pensamento. Jesus é o nosso irmão mais velho, que nos encanta na capacidade de, na cruz ferido, pedir: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Eu não teria essa grandeza. Eu falava: Pai, manda uma chuva de pedra. Infelizes, olha o que fizeram. É difícil crescer, mas vale a pena. Precisamos nos desenvolver. Em A Gênese, Kardec diz a posição do homem na escala animal e declara: por mais que isso possa ferir o seu orgulho, o homem deve ver no seu corpo material o último elo da animalidade na Terra. Eu acho tanta graça quando, para ofender um amigo lá nos jogos, eu não gosto de jogo de futebol, adorava com meu avô vivo, ele pulava, gritava,
falava mal dos outros clubes, adorava o São Paulo, eu ficava vibrando com meu avô. Meu avô desencarnou, perdeu a graça. Mas eu vejo na televisão, quando chamam o colega de macaco, que tolice! A luz do espiritismo, a luz da ciência, ciência admirável, ciência espírita dão as mãos, para a psicologia das mãos. Fomos, antes de homens primitivos, grandes macacos. E daí, que bom! Fomos nos desenvolvendo, até chegarmos alegoricamente aos anjos. Mas cada idiotice, antes fôssemos levados pelos instintos, diferente da inteligência, o instinto se repete, é como um molde de amor, de defesa própria. A inteligência permite mudanças, composições, dar as mãos a vários comportamentos. Então, que delícia! Fomos macacos, fomos abelhas. Que coisa linda, que história linda da nossa vida. Eu não tenho problema algum. Se alguém me falar, eu falo muito obrigada. São muito educados. Se falar, você foi um cachorrinho, eu fico feliz. Os cachorrinhos são muito melhores do que o ser humano. Amam com uma fidelidade incrível. Os animais, em geral, levados pelos instintos. Às vezes, no desejo de se alimentar, eles ficam um pouco nervosinhos. Direito, nós caminhamos por várias estradas. Não há contradição entre Bíblia e Espiritismo. O Espiritismo explica a alegoria. A Bíblia não nos escraviza a letra que mata. Apegando-nos à letra, fazemos um livro absurdo que não podemos aceitar. É como a criança. Se vai ler, ela começa a rodear, bala, boneca. Se ela pega, está num grau mais adiantado e vai repetir para ler um texto, aquele caminhar lento. Não entende nada. Assim é. A Bíblia é uma cartilha para nós crianças, e ainda somos crianças, humildade, pelo amor de Deus. E aí vamos aos poucos conseguindo ler livros mais complicados, livros filosóficos, até chegarmos, daqui a muitas encarnações, à compreensão mais iluminada de nós mesmos, do universo à nossa volta e dos nossos irmãos, bilhões de irmãos nesse universo querido e infinito. Quantos mais belos, mais inteligentes, que bom! Vamos dar as mãos. E o mais forte ampara o mais fraco, é a lei. Eu não me importo de ter irmãos, até gosto, mais belos e mais inteligentes. Sinto-me bem em dar as mãos e que me ensinem a arte de bem viver da melhor forma. Amo meu pai, porque já melhorou muito o meu modo de pensar. Amo demais. E amo minha mãe, porque já melhorou muito o meu modo de amar. E amamos os nossos professores em todos os espaços e modos de se expressarem. Apegando-nos à letra, fazemos um livro absurdo que não podemos aceitar nem entender. Kardec pergunta: a espécie humana estava entre os elementos orgânicos do seu tempo no globo terrestre? E responde: sim, e veio a seu tempo. Ou seja, estava em formas mais primitivas. Fomos nos desenvolvendo. Hoje, para nós, na nossa compreensão, o nosso corpo é fabuloso. Tem até alguém que fica só dedicado a melhorar o corpo físico. Para! Não gasta dinheiro, ajuda quem tem fome. E não dá certo às vezes. Não posso falar o nome, mas eu tenho uma amiga que... Não vou falar minha amiga, eu vou falar uma artista que eu vi na televisão. Ela se apresentou e a boca enorme. Eu pensei, quando ela tomar café, vai babar. E babam mesmo, e tiram bochecha, os homens também. Gente, para! É um corpo provisório, um magnífico instrumento do trabalho, mas é como se pensássemos que somos um computador.
Ou somos um lindo carro? Para o instrumento que nos favorece é o corpo físico. Ninguém consegue construir igual, criação divina. Mas nós somos uma mente extrafísica, e Jesus disse, sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. E vamos nos desenvolver para nos comportarmos dessa forma. Kardec completa, foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do barro da terra. É uma alegoria. A obra de Deus não se assemelha aos grosseiros trabalhos humanos. Deus cria através de processos cósmicos que ainda não conhecemos. Saberetas, ainda não conhecemos os processos cósmicos. Os que querem atualizar os evangelhos, lembre-se de que não temos possibilidades intelectuais, espirituais ou morais. Os evangelhos vieram com a equipe do Espírito da Verdade, dirigida por Jesus de Nazaré. Um pouco de humildade faz bem, sabe? Os livros bíblicos tratam da criação do homem através de alegorias. Temos que explicar tudo. Eu adoro ver as mães explicando a crianças pequenas, aliás, deixo para as mães, como a avó eu me calo. Eu adoro explicando as coisas, cada uma tem um modo de explicar. E é lindo essa ligação que se estabelece. A queda do homem aparece no capítulo 3 de Gênesis. Conhecemos a história de Adão e Eva. A árvore proibida no jardim do Éden. A serpente demoníaca, coitada da serpente, que engana Eva, que leva Adão ao pecado original da desobediência. Gente, com o cérebro ainda pouco desenvolvido, imaginamos uma história incrível. A cortada da mulher estava lá, não tinha cérebro, foi feita da costela de Adão, mas a maldade já existia na mulher. Foi um homem que inventou essa alegoria. Mas linda, abençoado seja. E perdemos o paraíso. Olha que incoerência, estávamos no paraíso e voltamos para trás. Tudo bem, é uma tentativa válida. Muitos não admitem essa alegoria. Kardec, Adão é a representação da humanidade e da nossa fragilidade humana, querido Kardec. A árvore da vida é o símbolo da vida espiritual, que desenvolve a consciência humana, o livre-arbítrio. O fruto proibido no meio do jardim das delícias é a tentação dos prazeres materiais. Hoje, muitos estão mergulhados nos prazeres materiais da terra, perdendo tempo. A desobediência de Adão e Eva é a violação da lei de Deus, que muitas vezes ainda fazemos. Agora, de leve, a serpente é a imagem da maldade humana que leva ao erro. Kardec explica que é uma história para crianças. Por que não compreendê-la? Estabelece ainda relações entre os textos sagrados e alegorias mitológicas. As alegorias são belas e seu sentido profundo. Essa beleza são transformadas em absurdo e ridícula na interpretação literal. Vamos agora compreender. Vamos lermos a Bíblia com tranquilidade e o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos nos encantam. Muito obrigada, muito obrigada. Oh, querida professora, gente que agradece, né? Porque realmente o olhar que o professor José Herculano Pires deixou para nós, né? Da Bíblia, fica diferente, né? Dá prazer até de olhar. Não tinha cabimento jogar pedra na Bíblia no trabalho de uns que queimaram as pestanas. E não tinha cabimento também agradar de uma forma sem análise. Também ficaria meio estranho. O Muito pai bom. é demais, viu? O pai, Com certeza. olha,
humildade, bondade e capacidade. Que ele receba a minha gratidão, meu abraço e minha mãe também. Todos nós, né? E meu Bom, avô. antes de passar a palavra até para o Wagner, né? A gente cumprimentar aqui também ao Zeni. Ao Zeni, é uma caridosa irmã que pede em favor dos outros. Estamos aqui vibrando já, viu? Daí a Maria Clara com a gente, que fez 2 perguntas para a querida professora e para nós. O Sandro também já está com a gente, né? Agradecendo pela oportunidade, feliz de estar conosco aqui, né? Bom, a Maria Clara faz a primeira pergunta. Wagner, por favor, antes da pergunta, Wagner. Não, sem comentário. A fala da professora foi perfeita. Eu gosto muito quando ela fala que ela se surpreende com o professor, porque ela, sendo filha, se surpreende. Imagina a gente, né? Bem falho, né? Nossa, o pai é demais. Às vezes eu paro e fico pensando. Falo, ele trouxe de outras vidas esse conhecimento. É isso mesmo. Ó, a Maria Clara está dizendo assim: os conceitos básicos do Espiritismo estão de forma velados dentro da Bíblia Sagrada em referência ao Velho Testamento e mais abertamente em relação ao Novo Testamento? Vamos falar, colegas, vamos lá. Bom, eu gostaria de passar para o Alberto, porque o Alberto tem uma fala interessante disso. Ele fala dos estudos que ele faz. Vamos lá, Alberto, pode falar. Não, na verdade é assim, né? Eu penso assim, que o professor José Herculano Pires, quando ele traz para nós o livro O Espírito e o Tempo, que ele vem dizer da mediunidade desde que o mundo o nosso mundo aqui material foi criado e habitado, então eu entendo que sim, os conceitos básicos não do Espiritismo, né? Na verdade, o Espiritismo veio nos esclarecer, né? Veio nos esclarecer dessas questões em relação à mediunidade, mesmo porque o próprio Moisés veio dizer para nós, né, que recebia a mensagem ali, no caso lá falava de Deus, mas a gente sabe que são espíritos de luz ali que estavam compromissados, e até penso que certamente pelo comando do Cristo, até passando toda essa informação, né? Então, em termos de o primeiro, né, a Bíblia na sua primeira parte, nós chamamos de Velho Testamento, mas talvez agora com esse estudo aqui que a gente está fazendo aqui através do livro do professor, acho que não tem de velho não tem nada, né? Tem assim algo que a gente precisa só trazendo para o nosso dia a dia, né? Muito bom. É interessante que nessa pergunta cabe a gente falar um negócio bastante interessante. Os princípios espíritas, que estão na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, que é o resumo da doutrina espírita, tem alguns detalhes bastante importantes. Se são princípios espíritas, Kardec já nos diz que são leis que regem o universo, que é a moral dos espíritos superiores. Fala da companhia dos anjos, o universo de possibilidades, a imortalidade e a infinitude. Tudo isso está na Bíblia. Então, se a Bíblia ela é repleta com as leis universais, o Espiritismo faz parte das leis universais. Os princípios espíritas são leis universais. Então, não tem como falar de um sem falar no outro, eles estão juntos, né? Meus amigos, eu só digo uma coisa. Vocês fazem também eu ficar mais humilde. Muito obrigada. Parabéns. Somos eternos aprendizes, né? Temos que ter consciência disso, né? É sempre aprendendo, né? Olha, a Maria Clara ainda. Que horizontes teremos agora diante de nós, segundo as falas do professor José Herculano Pires, querida professora? Que horizontes teremos agora diante de nós, segundo as falas do professor? Vocês podem responder, gente. Tem que participar. E assim eu descanso. E aí, Wagner? Embora a professora possa falar melhor do que a gente, quando Herculano, no Espírito do Tempo, vem falando dos horizontes, ele destaca o horizonte intelectual e espiritual. Então, a partir da fenomenologia, da sequência
do horizonte intelectual para o horizonte espiritual, que nós vamos vendo, a partir daí não tem fim. Então, pouco importa agora os nomes dos horizontes que nós vamos viver, porque o horizonte espiritual, como diz nos princípios espíritas, nós estamos ligados à imortalidade e à infinitude. Então, Herculano trouxe com muita sabedoria dos primórdios da Terra até o presente onde ele viveu, o momento em que ele viveu, e deixou para o futuro o horizonte intelectual e espiritual se desenvolvendo de uma forma infinita, que não vai ter mais limites para o nosso desenvolvimento. Nossa, Com certeza. brilhantes esses meus colegas de trabalho. Ó, o Sandro, querida Luísa, a Bíblia é muito importante para o Espiritismo? Nossa, e o Espiritismo para a Bíblia estão de mãos dadas. Primeiro, através de alegoria para a nossa mentalidade muito pequena, e depois nos iluminando, graças ao desenvolvimento da ciência. Lindo, lindo, de mãos dadas. Como a criança não despreze nem vai ter mais a cartilha que anteriormente apresentou para ela o que ela necessitava. Os livros vão se complicando, mas a verdade é a mesma. Perfeito. Bom, queridos amigos, a gente praticamente acabou o nosso programa, porque foi muito interessante hoje o nosso encontro, que a gente nem percebeu a hora passar, né? Bom, querida professora, gratidão mais uma vez por estar conosco, ao querido amigo Wagner, todos que aqui estão sendo sintonizados, se manifestaram, que alegria, né? A gente ter estado junto, né, querida professora? Muito obrigada. Boa noite a todos. Adoro vocês dois e o senhor ET. Olha, é um trio maravilhoso. Quando eu desencarnar, continuarei a comparecer no programa, mas vai demorar, Wagner. Isso, porque nós também não temos pressa, hein? Não tenho medo, mas não tenho pressa. Nenhuma. E vamos continuar aprendendo. Obrigada, colegas. Obrigada, senhor ET. Obrigada a todos que participaram. Eu também me despeço aqui, eu vou passar a palavra para o Wagner para ele fazer a prece para nós, me despedindo com muita gratidão. Até uma próxima oportunidade. Eu me despeço dizendo uma coisa aqui a respeito do Herculano, afinal o programa é Herculano e o Homem no Mundo, mas nesta época, hoje em dia, nós vemos muitos espíritas estudiosos que têm dificuldade de fazer pesquisa. Mesmo com toda a internet que nós temos, ainda surgem dificuldades para fazer pesquisa. Então, vou deixar para a professora para ela pensar e responder daqui a 15 dias, como é que Herculano sabia da existência dos livros que ele cita, dos autores, dos cientistas que ele cita nas obras que ele escreve. Porque nessa época é difícil, imagina naquela época. Então, eu só posso concordar com a professora. Os espíritos orientavam, ele era inspirado e era intuído para que isso acontecesse, né? Perfeito. E ele era também crítico literário. Então, ele tinha obrigação de pesquisar os livros, os que eram bons, os que não eram. Também estabeleceu esse processo de permitir a vinda das aquisições do passado. Não, é uma inteligência, eu acho que com mais reencarnações ou mais aproveitadas, porque é demais. E a bondade, a humildade, a alegria de viver. Incrível. Obrigado, professora. Muito obrigado pela resposta. Obrigada, queridos amigos. Obrigada. Com vocês, eu estou sempre entre irmãos de verdade. Obrigada, meu Deus, por essa participação nesse grupo lindo. E pelos que nos olham e perguntam. Muito obrigada a todos. Eu agradeço a todos que participaram conosco, ao Tavares que nos permite, ao Alberto que nos convidou, professora, que nós possamos agradecer a Deus pela bendita oportunidade deste momento. Oportunidade de estudo, de trabalho e convivência entre espíritos, convivência de pensamentos, mas, acima de tudo, esse ambiente de confraternização, uma confraternização de conhecimentos, de estudos, e que assim nós possamos cada vez mais angariar maiores conhecimentos acerca da doutrina e das leis de Deus, a fim de que tornemos-nos sempre espíritos cada vez melhores. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima. Grande abraço. Até. Obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.